Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vem acompanhando aí as videoaulas de AutoCAD. Aqui é Fernando Ineco e vamos começar mais uma dica aqui. E hoje nós vamos falar sobre paginação de piso. Como fazer uma paginação de piso bem direitinho, bem fácil e rápido aqui no AutoCAD. Então, primeira coisa, eu vou pegar aqui o mesmo projeto que a gente está mexendo agora, né? Esse arquivo aí eu vou deixar para vocês aí baixarem para poder acompanhar. Eu vou fazer uma cópia do pavimento superior, porque tem mais cômodos aqui. Então eu vou pegar uma cópia do pavimento superior, só deletar essas informações aqui, não vamos precisar, isso aqui vai ficar mais sujando o nosso desenho, porque nós vamos fazer a planta de paginação de piso. Paginação de piso você faz em uma planta à parte, ou seja, não tem nada, não tem layout, não tem informação nenhuma, é só a paginação de piso. Só como vão ser assentadas todas as peças, né, da sua planta, ou do seu piso, desculpe. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui na layer hatch de Ashura, caso vocês não tenham essa layer aí, criem, né? Então layerzinha hatch para identificar as Ashuras. E vou começar mostrando aqui algumas coisas sobre paginação. Primeira coisa delas é a nossa peçazinha chamada soleira. Vou passar aqui para o piso. A gente tem que fazer a soleira. Soleira é aquela peçazinha que vem, uma peça em granito, alguma pedra, limestone, alguma coisa assim, que vem dividindo um ambiente do outro, ou seja, uma paginação de piso da outra. Maioria das vezes se utiliza a soleira do tamanho da parede, mas hoje em dia também tem uma soleira bem pequenininha. Você pode ter soleira de 5 centímetros, 7 centímetros, nesse estilozinho aqui, ó. Tem uma soleira menor. Eu vou colocar aqui no tamanho da parede, só para esse exemplo. Caso você for utilizar diferente nos seus projetos, né, só colocar um offset diferente do tamanho da parede. Ok, então demarquei aqui a soleira para quê? Para indicar que eu vou ter uma paginação de piso aqui dentro do quarto, que vai ser diferente da circulação e diferente aqui do meu banheiro. E isso delimita também, né, aonde a nossa Ashura, até onde a nossa Ashura vai se encontrar. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, após passar aqui de novo para a Ashura, né, é entrar no comando hatch, que é o H-Enter. Então, comando hatch. Novamente, caso você não curta essa informaçãozinha que tem aqui no Rebel, né, dessa nova versão do AutoCAD, e quiser entrar naquela janelazinha de Ashuras do AutoCAD antigo, lá do clássico, é só vir nessa opçãozinha aqui, ó, nesse botão, Hatch Settings, e clicar nele que ele vai entrar naquela janelinha antiga, né, de Ashuras e gradientes. Vou falar um pouco sobre as informações que nós temos aqui, uma informação básica que nós temos aqui no More Options, essa setinha para o lado aqui. Essa primeira opção, essa Island Detection, ou seja, a ilha de detecção da sua Ashura, o que ela faz? Ela vai ter a normal, onde ela vai pegar a Ashura fora do ambiente, ó, fora de um bloco ou de uma área determinada fechada, e vai pegar de novo dentro. Ele pula uma parte sem Ashura e Ashura de novo na parte de dentro. O Alter, que é o que a gente já vem aqui como default marcado e é o que a gente mais utiliza, ele vai pegar a Ashura só fora da primeira delimitação. A primeira delimitação de área, ele pega a Ashura só fora. E por último, a Ignore, que ele vai ignorar qualquer elemento que esteja nesse ambiente. Então vai colocar a Ashura passando por cima de tudo. Então o Alter, ele já vem como default. Caso não esteja no seu, é só clicar nessa setinha aqui embaixo e marcar Alter. Então beleza. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou mostrar uma maneira errada de se fazer o que? Uma paginação de piso. Eu vejo que muita gente faz da seguinte maneira. Vem aqui no swatch, né, no tipo de Ashura, e escolhe a Ashurazinha Net. Só clica aqui, N, vem aqui na Ashura Net, ok, que é esse quadriculado. ADD Pick Points, para pegar o ponto que ele quer achurar, clica aqui no ponto e clica dentro do arco da porta. Ok, aperta Enter de novo e depois só faz o que? Modifica o tamanho, né, a escala dessa Ashura. Então, se for colocando aqui, modificando a escala para 0.2, aí a pessoa vai, pronto. Tenho aqui, então, a minha Ashura do piso. Isso aqui, pessoal, não serve
para paginação de piso. Por que que não serve? Porque eu não sei o tamanho desse piso. Eu não sei qual o tamanho dessa achura. Então, para mim não serve, porque se eu quero fazer uma paginação de piso, eu quero mostrar para o cliente o que? Exatamente como vai ser, qual vai ser o tamanho do piso dele e quantas peças daquele piso eu irei utilizar dentro do projeto. Então fica fácil até para saber o que é a quantidade que eu tenho que comprar, obviamente colocando a porcentagem de segurança em cima. Então eu vou fazer aqui a paginação de piso correta, ou seja, uma paginação de piso que a gente tem exatamente o tamanho do piso. Vamos supor que eu fiz a pesquisa do tipo de piso que eu vou utilizar e eu cheguei a um piso de 55 por 55 centímetros. É uma peça, sei lá, de granito normal e ela tem 55 por 55. Então eu tenho que achurar desse tamanho. Então eu vou entrar lá, H Enter, me achura, entro aqui no Hatch Settings e em vez de colocar pré-definida, eu vou colocar uma achura que definida pelo usuário, User Defined. Quando eu coloco definida pelo usuário, ele vai bloquear a escala e vai me dar o que? Opção Double e Spacing. O Double, desculpe, é para criar essa malha. Ele cria essa malhazinha aqui, tornando igual ao net, ou seja, vai fazer um quadriculado. E o Spacing é o espaçamento de uma linha para outra. Então, se eu tenho um aqui, o espaçamento de uma linha para outra, 1 metro. Como meu piso é 55 centímetros, eu vou colocar o espaçamento 0,55. Adiciono aqui, clico no ambiente, clico dentro do arco da porta, Enter, para aplicar a minha achura. Depois eu tenho que fazer o quê? Marcar uma origem para essa achura. Então, selecionei a achura, vou fazer aqui de novo para vocês poderem ver. Selecionei a achura, Set Origem, para marcar a origem, ou seja, onde vai começar a ser feita essa paginação. E eu vou escolher um canto, né, para colocar a primeira peça. Onde eu vou colocar a primeira peça da paginação? Eu vou colocar aqui, minha primeira peça vai estar aqui no canto. Então, a paginação de piso começa a partir daqui. Isso é bom por quê? Porque eu vou ter como conferir se a minha peça realmente está do tamanho certo. Então vamos lá, vamos fazer então um retângulo do tamanho da peça que eu tenho que colocar ali. No retângulo, minha peça é o quê? 55 por 55, 0,55, 0,55. Então tá aqui o meu retângulo. Vou mover a peça para o início da minha paginação. Com isso eu vejo o quê? Que a minha peçazinha está realmente do tamanho. Então aqui eu tenho essa paginação é de 55 por 55. O que eu tenho que fazer agora? Marcar essa primeira peça para indicar que a paginação de piso começa daqui. Então eu vou colocar outra achura, no caso a ENSI 31. Então eu volto para Predefined, coloco a ENSI 31, ok, e vou colocar a escala dela 0,01. Só adicionar o ponto, marcar como início da paginação. Outra coisa que eu posso fazer é configurar o ladder. Vou colocar aqui parte texto e vou configurar o ladder para indicar qual tipo de texto é esse, qual tipo de piso é esse aqui. Então, para configurar o ladder, Multi-Ladder Style, MLS, Multi-Ladder Style, e ele vai entrar aqui no ladder. O ladder é aqui, indicação. A gente viu esse ladder também lá em Dimension Style. Se eu entrar aqui em Dimension Style, vocês vão ver que aqui tem ladder, que eu até falei que na aula lá eu falo que não é para mexer, que a gente vai configurar justamente o ladder separado. Então, ML, Multi-Ladder Style, MLS, ele entra aqui, Multi-Ladder Style Manager. E nós vamos criar um novo, colocar aqui ladder, continue, e vamos colocar o que? A primeira coisa que a gente vai marcar é que ele vai estar numa escala annotative. Por que vai estar na escala annotative? Para que a gente possa utilizar aqueles textos, né, que a gente fez e utilizar o Annotation Scale. Segunda coisa, nós vamos vir aqui e colocar o que? Primeiro, a cor desse ladder. Eu vou deixar ele branco mesmo, da cor do texto, PyBlock ele vai ficar branco. E aqui ele vem falando qual vai ser o símbolo
vai ser a flechazinha. O tamanho dessa flecha eu vou colocar 0,05, ou seja, 5 centímetros, o tamanhozinho da flecha indicativa. E depois eu vou colocar aqui o que? O tamanho de onde o texto vai estar posicionado. Vocês estão vendo que tem esse tamanhozão todinho aqui. Isso não vai interferir muito, porque a gente vai acabar fazendo isso manualmente. Eu vou colocar aqui só para deixar visivelmente, assim, dando para se entender como é a nossa configuração. Então eu coloquei aqui break size, ó, esse tamanho aqui vai ser tamanho desse textozinho aqui 50 centímetros, o tamanho dessa linha, desculpa, linha e linha 30 centímetros aqui, e eu tenho que fazer agora o que? Escolher o texto, ele está em standard, eu vou escolher o texto 2 milímetros, que foi o texto. Vocês estão vendo aqui que esse meu arquivo ele já tem todos os textos, tanto annotative quanto o texto sem ser annotative. Eu vou colocar o 2 milímetros, que é o nosso texto annotative, e vou colocar o que? O landing gap dele, 0,05. Vai ficar 5 centímetros após o final dessa linha, ele vai ser colocado o texto. Então, vou voltar aqui. 50 centímetros, ok, 5 centímetros, tudo certinho. Vou dar ok. Vou ver se tem alguma coisa mais a se fazer, acho que não, acho que está tudo certo agora. E eu vou entrar no comando para chamar o ladder. LE enter. Opa, desculpa, coloquei LE enter, quick ladder. E eu vou colocar, ó, que ele vai pegar desse ponto para cá. Só que primeiramente eu tenho que mudar o que? O annotation scale do mesmo jeito que eu fiz lá na cota. Então eu coloco aqui o annotation scale 1:50 e vou lá, ó, LE enter, clico no ponto que eu quero, desmarco o ortho, né, para poder fazer o que? Colocar essa linhazinha curva, né? Marquei lá, ele fez o pontozinho, marquei aqui, faço a última marcação, dou enter, enter de novo, para ele escrever o texto. E eu vou colocar aqui, por exemplo, em maiúsculo, piso, colocar aqui porcelanato, 55 x 55 centímetros. Dou ok. E aqui está então a nossa informação sobre esse piso. Se eu quiser colocar um pouquinho menor, posso usar o comando stretch, né? E mexer um pouco aqui nessas informações. E posso colocar ladder aqui em toda a planta, né? Todas as indicações que eu precisar, posso utilizar o ladder. Ok, vou deixar aqui o ladder, vou tirar porque eu vou fazer outra paginação. Agora vamos supor que a nossa paginação de piso ela não é mais em um piso quadrado, ou seja, não é uma malha quadrada. O meu piso agora ele vai ser, fazer um exemplo aqui, de 1 por 20. Vai ser essa peçazinha aqui, ó, vai ser um xadrez, mas agora é de 1 metro por 20. Como é que eu vou fazer com a Ashura para que fique aqui 1 metro por 20, tudo direitinho? Então eu vou colocar aqui na layer hatch de novo, entrar no comando hatch, e nós vamos novamente para onde? User define. Só que agora eu não vou marcar o double. Eu vou utilizar primeiro a Ashura aqui na horizontal, e vou dizer que o espaçamento na horizontal, como eu tenho essa peçazinha, o espaçamento dela é 20, então eu vou colocar aqui ponto 2, na horizontal. Adiciono os pontos, clico aqui, clico dentro do arco da porta. Enter de novo. E vou entrar no comando hatch novamente. E vou colocar agora um ângulo de 90 graus nessa linha da horizontal. Então ela vai ficar na vertical. E de uma vertical para outra eu tenho o que? Espaçamento de 1 metro. Então eu vou colocar aqui 1. Adicionar o ponto. Clico aqui na área do ambiente. Clico dentro do arco da porta. E agora eu vou marcar o que? A origem para as duas Ashuras do mesmo jeito, a mesma origem. Cliquei nessa Ashura, set origem nesse lugar. Então ele já marcou ali a origem dela. Clico nessa outra Ashura, set origem
na mesma origem. Então o que ele fez? Ele acabou de colocar a peça no mesmo local aqui. Ixi, deu um bug doideira aqui. Então ele acabou de colocar a peça, né, no mesmo local. Mesmo pontozinho que está saindo aqui. Para verificar, é só fazer o que? O retângulo ali de novo, 1 por 20, e mover lá para o início, ou seja, para a origem que eu acabei de marcar. Pronto, ó, a peça está certinha. O que eu tenho que fazer agora? Marcar com a ENSI 31 em escala 0.01. Lembrando de voltar o ângulo para 0, porque ele sempre fica o último que você utilizou. Então, colocar Predefine, selecionar a ENSI 31, está na escala 0.01 já, ADD Pigpoints, marcar. E depois, Quick Ladder, e utiliza aqui para falar que tipo de paginação é essa. Então, para a paginação de piso, gente, tem que ser o que? O tamanho exato do piso. Não tem como você fazer paginação de piso com o achômetro, né? Ah, eu acho que está do mesmo tamanho, ah, eu acho que está aproximado. Não tem como você fazer isso. Você tem que realmente colocar o tamanho exato do piso. Então, eu espero que tenha ajudado aí vocês com esse comando hatch, né, Ashura, e falando um pouco sobre User Defined. Caso tenham alguma dúvida, coloquem aí embaixo nos comentários, vou procurar sempre responder o mais rápido possível. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreva no canal e compartilhe aí com o pessoal. Até mais, gente, um abraço!